Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Porto e eu ajudo pessoas que estão na primeira experiência de liderança a alcançarem um patamar de sucesso. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema de delegação. Delegar. Afinal, acho que todo mundo que é líder, todo mundo que já pensou em ser líder, na verdade todo mundo que trabalha sabe o que é delegação e já ouviu falar sobre a importância desse tema na liderança. E a gente vai começar sabendo o que é realmente delegar. Se a gente for olhar uma definição simples do dicionário, delegar nada mais é do que realizar transferência e transmissão de poderes. No mundo corporativo ou no escritório, enfim, na sua empresa, isso se transmite de uma maneira que você passa realmente uma transmissão de poder ou autoridade de uma pessoa a outra. Para você que é líder, você transfere a autoridade e responsabilidade de uma tarefa, de um projeto, de alguma coisa para seu funcionário, ou para um setor, ou enfim, delegação sempre pode ser de cima para baixo, ou seja, do líder para o liderado, de baixo para cima, do liderado para o líder, e os lados, tanto entre pessoas ou grupos de pessoas, equipes, enfim, áreas que são correlacionadas. Isso tudo pode acontecer e é natural que aconteça em todas as empresas. E vamos falar um pouco sobre quais são os benefícios de delegar, quais são os benefícios dessa ferramenta, acho que tão antiga quanto nos conhecemos como seres humanos. Mas se a gente começar a pensar na visão do colaborador, ou seja, posso pensar eu como líder sendo um colaborador, não aplicando as minhas ferramentas de liderança, mas como colaborador daquela empresa e colaborador da minha equipe. Quais são os benefícios de delegar alguma coisa? Acho que a gente, quando é colaborador, uma das vantagens é basicamente o desenvolvimento de algumas aptidões, ou seja, desenvolvimento de algo. Por exemplo, como que você sabe que você gosta de chocolate, de sorvete de chocolate, se você nunca experimentou? Então a delegação permite isso. A gente pode fazer alguns testes, a gente pode desenvolver algumas coisas nas pessoas, algumas vontades, talvez até na prática em si, um desempenho que a gente não sabia que aquela pessoa tinha. De repente eu tenho uma oportunidade da pessoa mudar de área, como é que eu sei? Você delega alguma atividade, alguma coisa daquela área para aquela pessoa e ela tem a oportunidade de desenvolver um gosto, uma aptidão por aquilo que ela tem, pelo que ela está fazendo. Isso tanto para mim, quando eu penso em mim, no eu, e na minha equipe eu faço isso e desenvolvo eles, porque afinal de contas eles só vão saber se realmente são para aquilo se eles colocarem a mão na massa. E a delegação, delegar alguma tarefa, vai ajudar eles a entenderem isso, se eles realmente gostam daquilo. A gente também pode entender que delegar ajuda a treinar as pessoas. Nada mais é do que a nossa mente, né? A gente entende, a gente aprende, na verdade, sempre olhando, escutando, praticando, e a delegação ajuda nos 3 pontos que eu comentei. E você, como líder, ajuda o colaborador, delega a tarefa e vai treinar, acho que repetidamente, aquela função, aquela atividade, e vai ajudar ele a chegar na perfeição, ou próximo a isso. Vai ajudar a motivar as pessoas. Acho que delegar ajuda a motivar as pessoas, porque elas têm razão, elas têm motivo para ir para o shopping, elas têm motivo para ir ao trabalho. Uma vez que você delegou aquela responsabilidade, ela vai receber aquilo como uma coisa boa. Ela tem motivação, ela quer entregar aquilo, ela quer trabalhar com aquilo. Então, isso ajuda na motivação das pessoas. Se você consegue fazer a leitura correta da sua equipe, das pessoas que estão na sua equipe, você delega atividades que elas têm mais prazer em executar. Isso vai fazer com que ela esteja mais motivada, ela vai ter mais brilho nos olhos, ela vai querer realmente acordar aquele dia e ir trabalhar, e entregar o resultado. A gente pode, com a delegação, aumentar a iniciativa, a proatividade da equipe, uma vez que você conseguiu
explicar para ela quais são as atividades que ela tem que se desempenhar, ela vai ter muito mais iniciativa, porque a gente sabe, tudo que a gente vai fazer sempre tem alguma coisa que a gente não esperava, né? Acho que para tudo, imagina, se a gente vai, meu objetivo é perder 10 quilos, né? Eu quero emagrecer. Eu sei que eu tenho que ir na academia, aí eu vou na academia, tem que pagar a mensalidade, chegar lá tem que ter uma consistência, tem que fazer uma atividade que às vezes dói alguma parte do corpo, ou aquela dor que você não esperava ter, enfim, ter um cansaço, enfim. As pessoas com atividades, elas são as mesmas coisas. Uma vez que você delegou uma atividade para ela, ela vai confrontar com algumas coisas que ela não esperava, e isso vai ter que ter muito mais proatividade da parte dela para poder passar por cima desses obstáculos. Se você transfere autoridade e responsabilidade, ela vai dar um jeito de fazer isso, dá muito mais iniciativa, as pessoas têm muito mais ânimo para realmente executar aquela atividade. Aumenta o poder de criatividade, aumenta a inovação, né? As pessoas são mais criativas. Afinal de contas, o que eu comentei, a atividade que ela está fazendo, surgiu um obstáculo. Ela precisa passar por cima disso, ela precisa ser criativa. Às vezes nem por um obstáculo, às vezes pelo simples desafio que ela tem, ela precisa ser criativa. Por exemplo, vamos correr uma maratona, correr mesmo, 40 quilômetros. Se a pessoa nunca correu, ela vai ter que ser criativa. Como é que ela vai conseguir correr? De repente, ela vai pensar de uma maneira de ela conseguir absorver mais rápido, ela conseguir o condicionamento físico mais rápido, ou vai querer burlar um sistema, enfim, até para as coisas negativas elas são até mais criativas, mas de toda forma isso é muito bom porque estimula a criatividade da equipe, e no meio que a gente está hoje, principalmente com a pandemia, com as empresas tendo muito mais que pensar e se reestruturar, pessoas criativas são muito boas, né? As empresas podem se beneficiar muito disso. E o líder em si, a gente falou dos benefícios para o colaborador. E para o líder, os benefícios são grandes tanto quanto, e a gente pode começar por, quando o líder consegue delegar as atividades para as pessoas, ele tem mais tempo livre. Tem muito mais tempo livre, porque obviamente o líder tem muito mais demandas do que a sua equipe, e se ele não consegue delegar essas demandas para a equipe, ele sobrecarrega. Então, do contrário, uma vez que você delegou as atividades, você tem tempo para pensar, para planejar, para controlar, e mais do que isso, você tem oportunidade de selecionar as coisas mais importantes para você. A delegação nada mais é do que escolher o que fazer. Eu recebo todas as minhas demandas, eu como líder. Eu posso olhar para isso e agora eu vou escolher que todas as demandas, quem vai fazer são a minha equipe, e essa aqui exclusivamente sou eu, porque essa é mais importante, é a que vai dar mais resultado para a empresa, é que, sei lá, tem uma complexidade maior, precisa de mais técnica, sou eu que vou executar. Afinal, em todos os âmbitos da liderança, em todos os âmbitos da hierarquia dentro da empresa, todo mundo executa. E quem tem o poder de delegar alguma atividade, escolhe quais são as mais importantes, seja por importância de colocar a empresa em risco ou por entregar mais resultado, e você faz. O restante tudo você delega. Não necessariamente o que é chato você vai delegar, mas o que realmente é mais importante porque custa mais. Afinal de contas, na hierarquia de uma empresa, quanto mais para cima você está, ou seja, se você é líder do líder do líder do líder, a sua hora para aquela empresa é muito mais cara. Então, utilize a hora com atividades que sejam realmente muito produtivas e que entreguem resultado muito grande. Acho que isso faz muito sentido, né? Além disso, benefício para o líder, consegue entregar muito mais resultados como equipe, né? Se a gente sabe que o líder tem muitas demandas e se ele não consegue delegar essas demandas, ele vai estar sobrecarregado e, afinal de contas, uma pessoa não consegue entregar a mesma coisa que várias pessoas. Então, se você não delega, você também não entrega resultados. Não importa o quanto você trabalha, se você trabalha 24 horas por dia, você não consegue trabalhar mais do que 24 horas por dia.
E você não vai ter mais qualidade do que se tivesse 3, 4, 5, 6 pessoas trabalhando com as mesmas atividades. Muito mais, quanto mais pessoas, mais qualidade, mais entrega você tem. Então, o benefício para o líder é a entrega de mais resultados. Você consegue agregar mais habilidades não só para você, quanto para a sua equipe, porque se você delegou atividades e você tem mais tempo para você, você consegue, com o tempo disponível, procurar se desenvolver com outras habilidades, você pode procurar um curso, você pode procurar um treinamento para dar com as pessoas da sua equipe, para lidar com as pessoas da sua equipe, enfim. Você tem tempo para procurar coisas e técnicas mais estratégicas, na verdade, né? O que vai me ajudar a desenvolver e desempenhar mais, entregar mais resultado. Você tem tempo agora. E aí a sua equipe trabalha e entrega as demandas que precisa entregar. Você consegue ter tempo e também não só treinar a sua equipe, mas desenvolver um sucessor. Afinal de contas, todo líder precisa ter um sucessor. A base de entendimento, né, de um líder é treinar a equipe, desenvolver pessoas. Basicamente, o líder fala com pessoas. A sua maior entrega são pessoas. E se você não tem um sucessor, você nunca vai deixar a sua posição. Se você quer hoje uma promoção, você precisa treinar alguém para fazer o que você faz. Sem melindre, as pessoas, todo mundo, todas as empresas hoje avaliam isso. Então você precisa treinar alguém para o que você faz. E a pessoa, se você treinar uma pessoa melhor que você, isso é excelente. Porque você vai conseguir treinar uma pessoa para executar uma tarefa melhor do que você e você tem a oportunidade de entregar mais resultados ainda para a empresa, seja em outra posição, ganhando uma promoção, enfim. Isso é muito positivo. E se eu não delegar? O que acontece? Vamos pensar também nos dois cenários, tanto do colaborador quanto do líder. Se eu não delegar, o que acontece? Basicamente, começando pelo colaborador, ele pode ficar alienado. Ou seja, ele não sabe o que tem que fazer. Se você não delega atividade, como é que ele vai saber o que ele tem que fazer? Ele, na verdade, vai ficar ocioso, né? Além de alienado, ele vai ficar ocioso, ele vai ficar parado no tempo. Se ele for uma pessoa que não for proativa, uma pessoa que não corre atrás dos desafios, é uma pessoa que vai ficar parada. Não vai desenvolver nem para resultado da equipe, nem para a empresa. Vai ser um peso, na verdade, para todo mundo. Então, a delegação ela precisa acontecer para o colaborador para ele saber o que tem que fazer. Ele tem que receber atividades e ele tem que ser incentivado e estimulado a trabalhar e trazer mais resultados. Ele vai ter que fazer, provavelmente, pessoas diferentes. Se a gente não tem uma delegação boa, se a gente não delega da maneira correta ou não delega por si só, pode ser que várias pessoas façam o mesmo trabalho. Alguma coisa simples, mas como não tem uma delegação clara, várias pessoas fazem a mesma coisa e entregam a mesma coisa. Você tem um desperdício de dinheiro, porque você está pagando salário de pessoas para fazer a mesma coisa. As pessoas podem perder aquele sentimento de pertencionismo, acho que é assim que a gente fala, mas se eu não entendo o que eu produzo, se eu não entendo o que eu estou entregando para a empresa, eu não pertenço a essa empresa, né? Que é aquela sensação de entregar um resultado para a empresa e a sensação de que eu fiz parte disso, eu sou parte disso, isso não vai ter. E aí pode ser que a pessoa se desanime, enfim, vai buscar outra empresa, porque ali não faz sentido, a não ser que a pessoa ganhe muito dinheiro para não fazer nada. A pessoa tem baixa criatividade, afinal de contas a gente não estimula a pessoa a ser criativa, a gente não dá nenhum desafio para ela poder ser criativa. A gente só é criativo, na verdade tem inclusive treinamentos e materiais muito bons do Murilo Gun, que fala sobre uma maneira diferente de a gente entender criatividade. Na verdade, todos nós somos criativos. Ninguém inventa nada, não tem ninguém que inventa as coisas do zero. Na verdade, a gente combina algumas experiências. Então, quanto mais as pessoas têm experiências aleatórias, digamos assim, mais eles conseguem desenvolver a criatividade. Só que isso só vai vir de uma necessidade. Se a pessoa não tem um desafio, se a gente não apresenta um desafio, uma delegação, uma tarefa para ela, ela não tem o que apresentar. Uma vez que a gente dá o desafio para ela executar, ela pode aplicar a criatividade. Ela, na experiência que ela tem,
ela vai lembrar de outros setores, outras vivências, outras experiências e vai combinar aquilo dentro do que ela está aplicando hoje. Tudo que acontece é assim. Tudo nasce de uma necessidade. E a gente combina algumas coisas que a gente conhece com outras coisas que a gente também conhece e vê o resultado daquilo. Nada mais é do que a invenção da roda, né? Se a gente imaginar que a roda veio a invenção de uma pessoa assistindo o coco cair, o coco caiu e começou a rolar. Combinou aquilo com carregar o material, colocar as coisas em cima daquele coco rolar. Não sei se a roda foi inventada assim, mas usando um exemplo, né? Então as coisas são combinadas. Todo mundo tem possibilidade de ser criativo dentro da área que ela está. Apenas você precisa dar o desafio para ela e estimular que ela traga mais ou novas maneiras de executar o que a gente já executa de uma forma mais produtiva. A gente pode, eu já falei então de colaborador e para o líder. E se eu não delegar, o que acontece com o líder? Comigo, que sou líder. Eu acho que o maior risco, na verdade, o maior problema é que a não delegação vai amontoar um monte de tarefa, um monte de demanda no meu colo. Eu, como líder, tenho um monte de coisa para fazer. Se eu não delego, eu preciso entregar tudo. O que acontece? Não tenho tempo para nada. Eu vou ficar correndo naquele ciclo interminável, que eu começo as atividades, entrego, depois começa mais uma, entrego. Nunca vai acabar minhas demandas, porque se eu sou uma única pessoa com demandas de várias pessoas, naturalmente eu não vou conseguir entregar tudo. Então eu vou ficar sem tempo, vou ficar sobrecarregado, vou ter que chegar muito cedo na empresa, sair muito tarde, trabalhar no final de semana, vai elevar meu nível de estresse, porque eu vou me frustrar, porque eu queria ter outras entregas, eu queria buscar mais outros projetos, fazer alguma coisa diferente, porque eu sou o líder, e eu não vou conseguir entregar nada disso. Então vai ter uma carga pesada de estresse, vai ter sobrecarga de trabalho, falta de tempo, tudo isso vai desencadear porque você não consegue delegar. Ou delega errado. Vai sofrer da síndrome do óbvio. Tudo para você é óbvio porque você já sabe. Só que como você não delega, você não estimula a sua equipe a descobrir por que as coisas acontecem, ou não estimula com que as pessoas busquem outros resultados. E para você tudo é óbvio, porque você faz tudo sozinho e já conhece todos os problemas da empresa, você já conhece como a empresa funciona, só que a sua equipe não. Então, tudo que as pessoas da sua equipe faz, você entende que elas ou não pensam direito, ou são preguiçosas, e a síndrome do óbvio. Cara, isso é óbvio, é assim que funciona, mas eles não sabem, eles não são obrigados a saber se você não delegar e não treinar. Você, como líder, vai ter pouco resultado, já falei disso, e vai ter uma falha na avaliação de resultados, tanto sua como líder para a empresa, quanto da sua própria equipe, porque se você não delega atividades da maneira correta, ou se você não delega de maneira nenhuma, o que você vai avaliar na sua equipe? Quais são as entregas da equipe? Se eu não delego, não tem o que ser avaliado, porque eu vou avaliar a hora que o cara chegou, a hora que ele saiu, e se ele fez o que ele tinha que fazer, mas se ele só fez o que já é, digamos assim, obrigatório, eu não deleguei nada, como é que eu vou avaliar aquela pessoa se ela está apta a concorrer a uma promoção, ou uma elevação, se eu aumento o salário ou não daquela pessoa? Não tem atividade para a gente avaliar. Então isso está errado. Também não vai ter avaliação de equipe nem a sua avaliação, porque afinal de contas a sua equipe não conseguindo evoluir, você também não evolui. Já que a gente já entendeu que a principal função do líder é desenvolver sua equipe. Tá, já entendi aqui quais são os benefícios, quais são os problemas de não delegar. E agora vamos pensar quais são os erros, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao delegar. Quais são as principais formas de delegar errado que acontecem nas empresas, ou na verdade nas equipes, com os líderes, né? O primeiro erro que acontece é as pessoas delegarem o como. Eu vou delegar para a minha equipe e eu falo exatamente como ela tem que fazer tal tarefa, ou tal atividade, ou projeto. Isso está errado. Por quê? Primeiro que
Se você explica para ela como, é a mesma coisa que a gente fala, aquela metáfora de a gente pesca ao invés de ensinar a pescar. Se a gente está entregando peixe para a pessoa sempre, ela nunca vai ser estimulada a pensar de uma maneira diferente. Ela não vai utilizar, por exemplo, a criatividade dela, porque eu sempre entrego para ela o peixe. No dia que você pedir para ela pegar o peixe num rio diferente, ela vai ficar esperando você entregar o peixe, que afinal de contas sempre foi assim. Vai ser mais difícil para ela. Então, não explique como, não explique como ela tem que fazer aquela tarefa, aquela atividade ou aquele projeto. Explique para ela quais são os objetivos. E aí, no final, eu vou falar um pouco sobre como as maneiras mais corretas de a gente fazer. Mas está aqui o primeiro ponto errado que a gente faz na delegação de qualquer atividade, responsabilidade. A gente tem também um erro bastante comum: delegação de responsabilidade sem autoridade. A pessoa recebe, você passa para a sua equipe, eu quero que você faça esse projeto, mas para tudo que você for fazer, você tem que validar comigo. Acaba que você não delegou, você só pediu para ela ficar na sua frente. Porque tudo vai ter que passar por você. Então, ela precisa ter certa autoridade. Você precisa dar autoridade para as pessoas, além da responsabilidade. Então, assim, eu tenho um projeto para entregar. Esse projeto agora eu vou passar para o meu colaborador. A responsabilidade, você transferiu ela para esse colaborador. Mas não deu autoridade para ela, por exemplo. Ela não pode fechar, contratar ninguém, ela não pode buscar ninguém, ela não pode gastar dinheiro, ela não pode fazer... Ela fica de mãos atadas. E na realidade ela não vai conseguir entregar. E aí vai frustrar os dois, porque ela não vai conseguir fazer muita coisa e você também não vai ver muito resultado daquela parte dela, vai acabar sendo frustrado. Então, sempre quando um erro que acontece é passar responsabilidade sem autoridade. Cobrar o nível errado de entrega. As pessoas podem delegar, líderes delegam atividades e não deixam claro o nível da entrega. E aí o colaborador trabalha, entende que trabalhou muito, que às vezes deu sangue, quando vai entregar, o líder fala: é só isso? Eu esperava muito mais que isso. Isso era o básico. Mas não foi alinhado, né? Na cabeça do colaborador era isso que ele tinha que entregar. Na cabeça do líder, não era isso que ele tinha que entregar. Então isso é um erro. Tem que deixar claro. Não definir a forma de controle. Eu acho que isso é interessante, porque se eu delego um projeto, eu tenho um projeto, eu vou delegar e passar isso para o meu colaborador, eu preciso definir as formas de controle, como que a gente vai avaliar a cada etapa que a pessoa evolui. Eu preciso falar como que é. Por exemplo, se a gente for falar de uma maratona, você delega para a pessoa que ela tem que correr uma maratona. E determina ali alguns prazos, enfim, você tem 2 horas para correr uma maratona de 40 quilômetros. Você tem que medir. Como é que é a forma de medir isso? Eu vou medir por quilômetro dado. Basicamente é isso. Se a pessoa fez 40 quilômetros em 2 horas, excelente, era isso que a gente queria. Se ela fez 40 quilômetros em 1h30, muito melhor. Agora, se ela fez 40 quilômetros em 3 horas e é ruim, e não sei porque não foi acordado, né? A gente só falou que tem que entregar isso, mas quais são os riscos envolvidos? Tem que ter uma medição, tem que ter um controle sobre isso. E para ajudar a pessoa, se ela conseguiu atingir 10 quilômetros em 2 horas, se foi ruim, foi bom, qual foi a expectativa disso? Talvez tenha sido excelente, porque se a pessoa não chegava nem a 5, chegou em 10, excelente. Ela só tem que chegar a 40 na próxima vez. Se isso não for um resultado que vai colocar em risco a própria empresa. Mas tem que ter medidas de controle, tem que ter controle sobre as tarefas. Não dá para a gente apenas entregar e delegar uma atividade, delegar um projeto e não ter uma maneira de medir, de controlar. A maratona eu utilizei os quilômetros, então eu consigo medir, isso fica claro tanto para mim quanto para quem eu deleguei. Ele sabe que ele correu 10, 20, 30, 40 quilômetros. E eu também, então eu consigo cobrar da mesma maneira. Centralização, ou seja, a pessoa, ela, ao invés de delegar, ela centraliza tudo nela. Isso parte também um pouco do problema de não passar autoridade. Você delega a responsabilidade apenas e não passa autoridade. E aí centraliza tudo em você. Você quer que
cada etapa que o seu colaborador dê seja validado com você. Acaba que você limita ao seu tempo. Se você não estiver disponível para ele validar com você, ele vai ficar empacado, ele vai ficar parado. Então você precisa dar autoridade para ele tomar as decisões e errar. E isso também é um erro na delegação, não aceitar os erros. A pessoa que você passou a atividade, você como líder é perfeccionista. Você tem que aceitar o erro. Algum erro tem que ser aceito, porque você sabe que o seu colaborador está começando, ele nunca fez isso, é uma coisa nova, ou ele está em desenvolvimento. Você vai avaliar comportamentos, você vai avaliar habilidades, mas a gente sabe que erros acontecem. Você também errou, por que ele não pode errar? Então os erros têm que ser aceitos também. Tem um nível de erros que são aceitos, obviamente. Não seja perfeccionista, não queira que tudo seja perfeito, que seja da sua maneira. A gente tem que caminhar sempre para o objetivo. Uma coisa do líder também que está no primeira liderança, algumas rotinas que você executava como quando você não era líder, agora você precisa desfazer dessas rotinas. Isso tem que ser feito por outra pessoa, não mais por você. Você agora já é uma hora muito cara. Você precisa delegar isso para a sua equipe fazer. Você tem uma hora muito cara para fazer uma rotina que você fazia antes como analista, como um cargo inferior à primeira liderança. Então, desapegue de algumas rotinas, desapegue de algumas atividades que você fazia antes de ser líder e ensine outras pessoas a fazerem isso e serem criativas. De repente, as outras pessoas fazem até melhor do que você. Então, está aqui os erros que as pessoas cometem ao delegar. E eu vou falar aqui rapidamente agora sobre como delegar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que seja mais produtiva, tanto para o líder quanto para o colaborador. A primeira ação e a primeira maneira que a gente precisa entender numa delegação é ser claro o suficiente para o colaborador e para o líder. Precisa estar muito claro como que o líder pretende avaliar o seu colaborador. Por exemplo, delegue e avise o colaborador, a gente vai se reunir semanalmente, eu vou falar com você a cada 3 dias, a cada 4 dias, eu quero que você entregue a cada 3 dias, ou 15 dias, ou 10 dias, enfim, você vai combinar isso com o colaborador, mas você vai falar assim, eu quero que a cada tantos dias você me entregue essa visão, que é a maneira que a gente vai controlar. Por exemplo, se é uma maratona, eu quero saber quantos treinos você fez por dia. Então, daqui 15 dias, a gente vai sentar e você vai me falar quantos treinos você fez por dia, ou quantos quilômetros você correu por dia, ou qual foi sua velocidade média, enfim, você vai combinar um parâmetro de controle e vai falar com essa pessoa. A cada tantos dias você vai checar. Isso tem que ser combinado justamente para a pessoa que você delegou não entender isso como um julgamento ou alguma coisa que seja negativa. Às vezes a pessoa ela fica achando que você está só desacreditando dessa pessoa. E ela está, o Renan só vem aqui para checar o que eu estou fazendo. Então, isso tem que estar muito claro para o colaborador e para o líder. O perfeccionismo deve ser deixado de lado. Aceite os erros da equipe. Saiba que a equipe vai errar. E não seja perfeccionista. Uma vez que você delegou a atividade, ela vai errar. E você precisa estar próximo dela e acompanhando a execução. Porque ela vai errar. Isso você tem que aceitar. Treine as pessoas, mas lembre de não falar como tem que executar. Deixe que elas busquem a maneira delas de fazer. Deixe que elas busquem a melhor maneira que elas consigam fazer. Não coloque a sua maneira, não ache que você é o melhor, que você que sabe fazer. Treine as pessoas, dê o objetivo para as pessoas, deixe claro onde você quer que elas cheguem e veja como é que elas vão agir. Elas vão se adaptar, elas vão buscar a melhor maneira de fazer, de executar. E você vai atingir o resultado talvez até melhor do que você imaginava. E por último, acho que uma coisa muito importante é para você se avaliar. Você sabe se você avalia, se você
delega bem a sua equipe? Uma maneira simples de você entender isso lembre da última vez que você ficou ausente da sua equipe, seja por férias, seja por uma viagem que você fez, seja por um descanso prolongado, sei lá. Dessa vez que você deixou a sua equipe, as coisas andaram, ou seja, as atividades que deveriam ser feitas foram feitas? Se elas foram feitas é porque você está delegando bem. Se não, ou seja, se as atividades pararam e quando você voltou tudo estava como estava, as coisas não andaram, pode ser que você esteja com problemas de delegação e as pessoas estejam alienadas. Elas ainda não entendem quais são os resultados da equipe e elas não sabem o que é realmente importante e o que não é. Então esse é um simples exemplo de como você pode avaliar como está o seu nível de delegação. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje e fiquem ligados até a próxima.